Quer saber tudo de hidrografia? Conceitos básicos, características? Então, ó, se liga aí no vídeo. Fala, galera, beleza? Também tá legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte. Na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre hidrografia, falar um pouco sobre os conceitos básicos e tal, porque a partir dessa aula vocês conseguem se apropriar desses conceitos, o que é uma bacia hidrográfica, o que é um talveg, alto curso, baixo curso, enfim, as características gerais de um rio e aplicar isso para a característica de cada país. Então você vai conseguir estudar a hidrografia da China, do Brasil, que é a mais importante, claro, né, pra gente, e por aí vai. Para a gente conseguir entender a hidrografia, primeiro, eu vou me utilizar, como sempre, dos nossos mapinhas esquemáticos, né? O que é isso, professor? Isso aqui é um rio. Não, professor, você tá mentindo. Juro que é um rio, tá? Só que imaginem vocês que é como se fosse uma visão aérea de um rio. Então, por exemplo, por essa imagem que eu estou representando para vocês, eu consigo saber qual que é o ponto mais alto e mais baixo? Não. Não é que aqui é um ponto mais alto, aqui é mais baixo. Porque isso aqui seria se fosse um perfil transversal, né? Lateral. Tô vendo o rio assim, ó. Aí é como se ele estivesse fazendo várias curvinhas, como se fosse uma montanha-russa. Não é isso que eu tô vendo. O que eu tô vendo é de cima. Então imagina, eu tô aqui com um helicóptero, eu tô vendo o rio vindo para a esquerda, para a direita e por aí vai. Então uma visão aérea dessa representação. Consigo saber então aonde que é a foz, onde que é a nascente? Por enquanto não. Mas a gente vai entender que vai dar para saber daqui a pouco, tá? A gente sempre tem que entender que o rio ele respeita uma lei super importante, que é a chamada lei da gravidade. O rio sempre nasce no ponto mais alto e deságua no ponto mais baixo, sempre. Esse aqui eu vou chamar para vocês de o rio principal. Professor, por que o rio principal? Porque ele é o maior caminho, o maior curso, a gente já vai entender já. Quando a gente fala de rios que estão desaguando nesse rio principal, eu vou colocar aqui para vocês, ó, um esqueminha. Professor, parece aquelas folhinhas, né? Parece, mas não é, juro pra vocês. Esses rios que estão desaguando no rio principal, a gente vai dar nome pra eles de afluentes. São os afluentes do rio principal. E claro, isso aqui é um afluente, isso aqui é um afluente, isso aqui é um afluente. Existem rios que podem chegar a desaguar nesses afluentes. Aí a gente vai dar um nome diferente. Vai ser o que a gente vai chamar de os subafluentes. E se a gente quiser, a gente pode continuar nessa brincadeira, tá? Então, o rio principal tem os seus afluentes têm os seus subafluentes. Pode ser que no subafluente desaguem mais rios ainda. E aí a gente vai falar que são subafluentes. E aí a gente vai potencializando e particularizando o estudo do nosso rio, tá bom? Ponto importante. Agora, professor, você consegue me falar aonde que é a nascente e onde que é a foz? Agora eu consigo. Professor, só pelos afluentes? Exatamente. A gente sempre tem que perceber que isso vai ser muito utilizado nas suas provinhas, questões de geografia. Quando você for observar o sentido de um rio, sempre observa o sentido dos seus afluentes. Vamos partir de uma hipótese, por exemplo, que aqui fosse a nascente e aqui fosse a foz do rio. Ou seja, aqui é onde o rio nasce, aqui é onde o rio deságua. Se a nascente fosse aqui, eu estou falando para vocês que está vindo o rio, beleza? Aí de repente sai um braço dele e seca no nada. Aí continua, vem vindo, sai um braço, seca no nada. Sai um braço, seca no nada. Ou seja, é como se ao longo do caminho esse rio estivesse perdendo cada vez mais água. Saem braços dele que secam em ponto algum. Isso não acontece na prática. O que acontece são nascentes que estão desaguando no rio principal. Nascentes que estão desaguando no rio principal. Ou seja, vocês estão observando que praticamente todos os afluentes e todos os subafluentes, eles apontam para uma direção. É como se eles estivessem apontando em direção à foz do rio. Todos eles estão apontando nessa direção. Então, ó, para saber por uma fotografia aérea a direção de um rio aonde que é a nascente, sempre observa aonde estão direcionados seus afluentes. Os afluentes sempre desaguam no rio principal. Então, nesse caso, observem, ó, eu vou delimitar uma área que vai ser isso aqui, ó. Esse pontinho, esse pontilhado que eu vou fazer, tudo isso aqui delimitado, a gente já vai entender o que é isso, tá? E aqui eu vou considerar como se fosse a foz do meu rio, ou seja, onde ele está desaguando, e aqui a nascente do meu rio, ou seja, aonde ele está nascendo. Ponto importante, a nascente, como eu falei para vocês, sempre se localiza num ponto mais alto, e a foz ela sempre vai se localizar num ponto mais baixo.
Essa área que eu delimitei para vocês, com a cor laranja, é o que a gente vai chamar de bacia hidrográfica. Professor, o que seria, então, essa bacia hidrográfica? Essa bacia hidrográfica nada mais é do que um conjunto. Você pega o rio principal, mais os afluentes e os subafluentes. Professor, mas calma aí. Você também está delimitando dentro da bacia hidrográfica essas áreas aqui, ó, que eu estou achurando com vocês. Isso aqui também pode ser considerada uma bacia hidrográfica? Sim. Por quê? Porque toda bacia hidrográfica ela vai ser delimitada pelo que a gente vai chamar de divisores d'água, que em geral nada mais são do que pontos mais altos no relevo. Pontos mais altos no relevo. Como assim, professor? Eu vou dar um exemplo para vocês. Para quem não sabe, né, eu moro em São Paulo e acho que para quem mora em São Paulo fica bem nítido esse divisor d'água. Entendam. Imagina aqui, ó. Para quem mora em São Paulo sabe, nós temos a Avenida Paulista, esquemática aqui, e de um lado a gente desce a Rebouças, do outro lado a gente desce a Avenida Consolação. A Avenida Paulista, ela é um ponto mais alto do relevo. Quando vocês forem lá da próxima vez, observem isso. Se você olhar para um lado, você desce, pelo outro você desce também. A Avenida Paulista ela é bem legal, ela é bem significativa, porque ela funciona como um divisor de águas. Como assim, professor? Quando chove aqui na Avenida Paulista, nunca vai alagar a Avenida Paulista. A não sei que é um dilúvio, né? Noé tá vindo ali e tal. Mas, exceto isso, galera, nunca vai alagar. Por quê? Quando chove, essa água ela vai seguir um escoamento preferencial. Ela pode vir para essa direção e ela pode vir para essa direção. Se a água for para determinada direção, for para a direita, por exemplo, ela vai acabar caindo na bacia hidrográfica do rio Tietê. Se ela vier para essa direção, ela vai acabar caindo na bacia hidrográfica do rio Pinheiros. Ou seja, o que eu estou falando para vocês, galera? Que a bacia hidrográfica não é necessariamente só os rios, só os corpos d'água, mas sim também as áreas de escoamento. Por exemplo, se chover aqui, ó, tá meio que esse pontilhado eu coloquei para vocês como se fossem divisores d'água. É como se fosse, eu costumo fazer um exemplo, imagina que uma bacia hidrográfica é como se fosse a palma da sua mão, quando você faz assim. Aí você começa a observar que toda a sua bacia hidrográfica ela vai ser delimitada por pontos mais altos do relevo. Estão percebendo? Ó, pontos mais altos do relevo estão delimitando a sua bacia hidrográfica. Você vai ter um rio principal. O rio principal, no caso, vai ser justamente onde está o encontro da sua mão, que é o corpo da água maior. E as linhas da sua mão seriam como se fossem os afluentes, ou seja, todos os rios desaguando para esse rio principal, tá bom? Mas existem outros pontos na sua mão que não são rios, que não são linhas. Mas em compensação, se você não vai fazer isso, tá? Mas se você cuspir, o guspe pode chegar no fundo, no rio principal, não necessariamente por um rio, não necessariamente pela linha da sua mão, mas ele pode chegar pela própria característica do relevo. É exatamente o que é uma bacia hidrográfica. Se chove, por exemplo, nesse ponto aqui do território, o que vai acontecer? Essa água, de uma maneira ou de outra, pode ser infiltrando no solo e depois percolando, por exemplo, até o rio principal. Pode ser através do escoamento superficial, uma enxurrada que está acontecendo, percebe? De qualquer maneira, a água que cai dentro desse espaço laranja que eu destaquei para vocês, de uma maneira ou de outra, vai acabar chegando nesse rio principal. Deu para entender? Então, tudo isso é o componente da bacia hidrográfica. Então, seria, né? Deixa eu só colocar aqui para vocês. O rio principal mais os afluentes mais as áreas de vazão da água. Ou seja, aonde essa água cair, vai acabar chegando nessa bacia hidrográfica. Esse ponto aqui, por que ele não faz mais parte da bacia hidrográfica? Porque se chover nesse território, vai acabar chegando em um outro rio principal. Então já é outra bacia hidrográfica, tá bom? Beleza, professor. Ok. Vocês conseguem definir para mim para onde que esse rio está correndo? Claro que consegue, né? Lembra que eu falei para vocês que o rio sempre segue uma regrinha bem importante, que é a regra da gravidade, a lei da gravidade. O rio,
com certeza, se aqui é a nascente, ali é a foz, ele está percorrendo essa direção aqui, ó. Ele está vindo nessa direção. Com isso, você consegue definir também o que é a margem esquerda e o que é a margem direita do seu rio. Isso é bem importante também. Eu costumo fazer uma associação que é como se fosse um rio tivesse a característica de um trem, ou um metrô, etc. Ou então um ônibus mesmo, né? Quando você está aqui em São Paulo, a gente fala, por exemplo, da questão do metrô. Quando você está no metrô e aí você fala assim, nossa, aí o cara fala assim, pam, pam, agora estação saúde, desembarque pelo lado esquerdo do trem. O que você faz? Você fica todo confuso, meu Deus, onde que é o lado esquerdo e tal? Na prática, você vê para onde que o metrô está indo. Se o metrô está indo nessa direção, a minha esquerda é meu braço esquerdo, olhando para essa direção, a minha direita é meu braço direito. Se o metrô está vindo para essa direção, o meu braço esquerdo é a minha margem esquerda, é o meu lado esquerdo, e a minha direita é o meu lado direito. Beleza. O rio é a mesma coisa. O rio está vindo nessa direção, vocês concordam? Se eu olhar para essa direção, aqui seria então, no caso, a margem esquerda do meu rio, e para baixo seria o que a gente considera como a margem direita do meu rio, tá bom? Isso aqui vai ser importante em questões que eu vou falar assim, olha, a margem esquerda do rio é mais favorável para a agricultura, a margem direita é mais favorável à mecanização, à pecuária, coisa que valha. Então isso aqui vai ser bem importante para vocês também, tá bom? Professor, tem uma dúvida. O rio principal, então, é sempre o caminho mais longo que esse rio faz, certo? E se, por exemplo, eu considerasse que esse afluente não é desse tamanho? Eu considerasse que esse afluente é assim, ó. Vocês concordam que o rio principal mudaria? Porque até então, o que a gente estava definindo como rio principal era isso aqui, ó. Pá. Só que eu descobri que esse corpo d'água é mais longo. Eu descobri que esse corpo d'água, na verdade, ele não terminava aqui. Ele tinha mais um caminho grandão. Aí ficou diferente, vocês concordam? Agora, o corpo mais longo que eu faço não é isso aqui. Agora, o corpo mais longo que eu faço passa a ser isso aqui. Então, nesse caso, aqui seria a nova nascente do meu rio principal e isso aqui seria o meu rio principal. E esse corpo d'água seria somente um afluente que está desaguando no rio principal, tá bom? Para não emporcalhar o meu desenho, a gente vai fingir que isso não acontece, mas é um fato que já aconteceu. Olha isso, hein? O Brasil, por exemplo, você sabe, o rio mais longo do mundo era o Rio Nilo. Aí, recentemente, nos anos 2000 ainda, descobriu-se que a nascente que a gente achava do Rio Amazonas não era a nascente de verdade, que tinha um corpo d'água, um afluente que a gente achava que era mais curtinho, só que ele era muito mais longo. E aí a gente refez as contas e o Rio Amazonas hoje é o mais caudaloso, ou seja, o que tem mais quantidade de água e ainda é o rio mais extenso do mundo. Olha que orgulho, superamos aí o Rio Nilo. Beleza? Então, ó, super importante, hein? Nascente, afluente, bacia hidrográfica, divisores d'água e por aí vai. Tira um print aqui, ó. Bom, galera, aqui sim, ó, a gente está observando não mais uma visão aérea do nosso rio, mas sim uma visão lateral. Ou seja, eu estou mostrando para vocês aqui a nascente no ponto mais alto e aqui a foz num ponto mais baixo, tá bom? Percebam que o rio, assim como eu disse para vocês, ele sempre respeita uma lei super importante, que é a lei da gravidade. Não existe rio que suba o relevo, o rio sempre desce. A não ser que você faça tema de bombeamento de água, mas é outro papo, né? Ação mecânica e tal. Essas áreas que ficam próximas da nascente, a gente vai classificar como o alto curso de um rio. Essas áreas intermediárias seriam o médio curso de um rio e essas áreas mais próximas da foz seriam o baixo curso de um rio. Isso aqui também, galera, é muito utilizado, tá? Na linguagem coloquial assim, da hidrografia, né? Nossa, ali no baixo curso do São Francisco, ali no alto curso do São Francisco, o que é isso? Alto curso próximo da nascente, baixo curso mais próximo da foz, tá bom? Se vocês estivessem aqui, eu falar assim, gente, ó, pense de maneira estratégica. Você quer construir um país, e aí você não pode dominar o rio inteiro no seu país, só pode dominar ou alto, ou baixo, ou médio curso. O que você faria? Aonde você preferia?
Professor, como eu não sei, eu falaria médio, porque se tiver errado, não tá tão errado, se tiver certo, não tá tão certo assim também. Beleza, é uma boa tática. Mas vamos tentar pensar um pouco mais profundo que isso. Quem pensou que o alto curso seria uma boa, pensou principalmente na relação que aqui você tende a ter uma água mais limpa. Claro, né, pessoal? Uma água que ainda não foi alterada pela ação humana. Porém, é muito menos caudaloso. Ah, professor, sem problema. Não é caudaloso? Eu nem sei o que é caudaloso, né? Então, sem problema. O que é caudaloso? Com pouca quantidade de água. Ué, professor, por quê? Não sei se alguém já teve a experiência. Aqui em São Paulo, por exemplo, o rio mais famoso que a gente tem é o Rio Tietê. Eu, quando estava no sexto ano, não era nem ano ainda, era série, né? Tô ficando velho já. Tava na sétima, sexta série, eu fiz um passeio com o meu colégio, em que a gente foi visitar lá em Salesópolis, um município próximo de São Paulo, a nascente do Rio Tietê. E aí, o que eu esperava, né? O Rio Tietê é um rio extremamente poluído. Eu já tinha ouvido falar, não, mas o Rio Tietê ele é limpo, ele é bonito e tal. Ah, beleza. Vou ver ali uma cachoeira, uma paisagem sensacional. Aí fui lá visitar a nascente do Tietê. Juro pra vocês, galera, a nascente do Tietê parece uma torneirinha entreaberta. Parece um pingando assim, tá? Como assim? Esse laguinho minúsculo, vou colocar a fotinha pra você, esse laguinho minúsculo com essa torneirinha entreaberta. Isso aqui é a nascente do Tietê? Mas como que o Tietê, ele se torna aquele rio tão imponente, tão caudaloso, como a gente percebe em São Paulo, se for pegar mais pro interior, Itu, Dois Córregos, etc., cara, é muito forte, até que ele deságua no Rio Paraná, depois no Rio Paraguai e, consequentemente, vai para o oceano. Então, é um rio muito caudaloso. Como que ele consegue ter aquela característica? Porque o que confere caudalosidade para o rio não é a sua nascente. A nascente é mais um corpo d'água. O que garante caudalosidade no rio vão ser todas as chuvas que ele vai conseguindo aqui no meio do caminho. Claro, né? Regiões mais chuvosas tendem a agregar mais água. E, principalmente, os afluentes que chegam nesse rio. Então, se você for pegar o baixo curso, cara, tenham certeza que aqui você vai ter um rio muito mais caudaloso. Claro, foi chovendo no caminho inteiro e foi caindo um monte de afluente, água de outras nascentes, fica o rio muito mais caudaloso. Mas, em compensação, é um rio que já foi mais alterado pela ação humana. Então, você tem o benefício e o malefício. Uma coisa que pouca gente se toca, né? Uma coisa que, por exemplo, eu também não tinha muita noção. E, aliás, até tinha vergonha de perguntar, porque, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe isso. E ninguém sabe de verdade. Como que nasce um rio? Como que você tem a nascente do Rio Tietê, por exemplo? E para explicar isso, vou utilizar aqui num desenho esquemático. Imaginem vocês que nós temos uma camadinha de solo, e solo é sedimento, areia, tal, essas coisas. O solo, ele é completamente permeável. E aqui embaixo, a gente vai ter uma camadinha de rocha. E essa rocha não é permeável, ou seja, a água não consegue penetrar. Quando começa a chover aqui, o que vai acontecer? Essa água vai infiltrando, só que ela não consegue infiltrar na rocha. Então ela vai começar a se acumular nessa beirinha aqui, ó. Esse acúmulo de água entre aonde é permeável e aonde é impermeável, se for uma água corrente, a gente pode chamar isso aqui de um lençol freático. Ah, professor, então isso que é um lençol freático? Sim. O lençol freático nada mais é do que água no poro do solo, no sedimento, no meio dos sedimentos ali do solo. E aí imagina que a gente tem isso aqui acontecendo, ó. Zéu, zéu, e aqui a rocha continuando. O que vai acontecer, galera? Vai chegar determinado momento que esse lençol freático, ele vai aflorar e vai sair para a superfície. Esse afloramento de um lençol freático que acontece pelo próprio desnível do relevo é o que a gente vai chamar de uma nascente. Ou seja, se eu tivesse que destacar para vocês o que é uma nascente, nada mais é do que um afloramento de lençol freático. Ou seja, pelo próprio formato do relevo, essa água que estava entre o solo e a rocha impermeável, de alguma maneira, saiu para a superfície. Tudo bem? Beleza. Outros conceitos importantes, galera, ligados a isso, vamos pegar aqui 3 localizações. Eu vou colocar para vocês um ponto A, vou colocar para vocês um ponto B e vou colocar para vocês um ponto C. Beleza.
Presta atenção aqui, ó. Tem alguns conceitos que vocês vão usar bastante em hidrografia, que é o conceito de montante e o conceito de jusante. Professor, o que é isso? Um ponto a montante é um ponto que a gente fala que está mais próximo da nascente. Já um ponto que está jusante é um ponto que está mais próximo da foz. Professor, como assim? Por exemplo, ó, vamos pegar o ponto A, o B e o C. Se eu comparo o A com o B, vocês concordam que o ponto A ele está mais próximo da nascente do que o ponto B? Isso é verdade, né? O A está mais próximo da nascente do que o ponto B. Então, a linguagem técnica que a gente utiliza é o ponto A está a montante do ponto B. O ponto A está a montante do ponto B, porque está mais próximo da nascente. Outra maneira de a gente falar isso seria o ponto B está a jusante de A. Porque o ponto B ele está mais próximo da foz do que o ponto A. Então, o ponto B está a jusante de A e o ponto A está a montante de B. Mas percebam que é uma coisa relativa. Por exemplo, se eu coloco agora B com C, agora o ponto B ele está a montante de C. Por que o professor está montante? Porque o ponto B ele está mais próximo da nascente do que o ponto C. O ponto C está mais distante da nascente. E o ponto C ele está a jusante de B. Por quê? Porque o ponto C está mais próximo da foz do que o ponto B. Vocês conseguiram entender? Então percebam que é uma coisa relativa. Se alguém fizer uma pegadinha com vocês, fala assim, olha só, querido estudante, o ponto B, ele está a montante ou a jusante? Você tem que falar assim, olha, depende. Depende do quê? Do referencial. Se o referencial for o ponto C, o ponto B está montante, mais próximo da nascente. Se o referencial for o ponto A, ele está a jusante, mais próximo da foz. Professor, mas o ponto A está montante, vai. O ponto A sim, depende. E se a gente colocar um ponto Y aqui? Agora o ponto A está a jusante de Y e o ponto Y está a montante de A. Tá bom? Parece uma coisinha besta, mas isso aqui vai ser super importante. Quando a gente falar do esquema de barragens, quando a gente falar, por exemplo, do esquema de transposição de rios, do Rio São Francisco, porque vai ter alteração da dinâmica tanto a montante quanto a jusante. Para a gente conseguir entender isso de maneira mais profunda, vamos fazer mais uma lousinha, mas antes, ó, tira um print aqui. Então, os dois exemplos interessantes, onde pode aparecer o conceito de montante e jusante, tá aqui, ó. Aqui eu coloquei para vocês, pessoal, não é, tá? Uma visão aérea de um rio, nascente e a foz. Beleza. Vou imaginar que esse rio ele tem grande declividade e eu quero colocar uma hidrelétrica, uma barragem aí. Pô, legal, professor. Você vai lá e, faz uma barragem aqui, ó. Construir uma barragem. Toda barragem, toda hidrelétrica, ela vai criar um lago artificial. Sério? Sério. Você pega Itaipu, por exemplo, um reservatório gigantesco, alagou um monte de coisa. Aqui no Nordeste, por exemplo, Sobradinho, que também alagou um monte de cidade. Então, toda hidrelétrica tem sim uma série de impactos ambientais. Quando eu coloco para vocês aqui uma barragem, essa barragem vai criar um lago artificial. Se a nascente aqui, a foz está aqui, eu estou falando para vocês que o rio está percorrendo essa direção. Ou seja, vai ter uma barragem que vai interromper essa passagem de água, o lago artificial ele vai começar a se acumular aqui, ó, nessas porções. Vocês entendem por que a hidrelétrica ela é tão perigosa? Quando vai acumulando essa água, pode ser, por exemplo, que tenha vegetação no seu entorno, e aí acontece que nem aconteceu com Balbina, que você inundou uma vegetação gigantesca, apodreceu as árvores, liberou metano para a atmosfera. Pode ser que tinham comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, comunidades pesqueiras, etc. Mas enfim, isso é um papo para uma outra aula, tá bom? Aqui o que vai acontecer? Percebam que a gente teve a formação de um lago. Esse lago artificial, obviamente. Esse lago artificial, ele está a montante ou a jusante da barragem? Galera, concorda que ele está mais próximo da nascente do que a barragem? Então esse lago artificial, ele está a montante da barragem. E em uma hidrelétrica, todo lago artificial, ele fica a montante da barragem. Ele fica antes da barragem. E claro, né, a água está vindo nessa direção. E existe o perigo da gente ter uma redução
do fluxo de água. Redução da vazão de água. Ou seja, já que a gente está colocando uma barragem, a gente controla a vazão. Essa redução de vazão acontece a jusante da nossa barragem. Jusante da barragem. Ah, professor, entendi os conceitos de montante e jusante. Jusante depois da barragem, montante antes da barragem. Beleza, tá? Só porque você desenha um Doritos ali na lousa. Não é um Doritos. Aquilo ali é nosso Brasilzão esquemático. Aqui eu vou colocar para vocês um riozinho. Riozinho é modo de falar, tá? Que nasce em Minas, na Serra da Canastra, e deságua entre Alagoas e Sergipe. Famosíssimo Rio São Francisco. O Rio São Francisco ele está passando por um processo hoje quase finalizado, que é um projeto de transposição das suas águas. Ou seja, vai, através de canais artificiais, desviar parte das águas para abastecer o sertão nordestino. Se a gente está criando canais artificiais que desviam parcela das águas, há uma tendência de redução da vazão a jusante da transposição, ou seja, depois que acontece o processo de transposição. Viu como esses nomes podem aparecer para vocês? Aliás, a redução da vazão vai ser em baixo, alto ou médio curso? Galera, com certeza em baixo curso, ou seja, mais próximo da foz, a jusante do processo de transposição. Tudo bem? E por fim, uma outra maneira da gente visualizar os nossos rios, que seria assim, ó. Nós temos aqui, aí tem uma breve caidinha, aí temos o riozinho aqui, pá, tá? Uma leve subidinha e nesse esqueminha. Imaginem vocês que aqui nós temos o riozinho. Galera, esse rio, esse corpo d'água, vai ser com uma visão lateral isso aqui, tá? Tô observando a trajetória do nosso relevo. O ponto mais fundo de um rio é o que a gente vai conhecer como o Talweg. Talweg. É o ponto mais fundo de um rio. Isso aqui é muito importante para a geopolítica. Geralmente, a gente sabe, né, que os limites, as fronteiras entre países e estados, elas são feitas por acidentes geográficos, por questões geográficas, ou um monte, um relevo, um rio, tal. Geralmente, o que faz com que determinada porção seja de um país e de outro é o Talweg. Então, por exemplo, o que separa, sei lá, São Paulo do Paraná. Talweg do Rio, percebe? Então, o Talweg, ele tem uma questão política super importante de separação de fronteiras. É o ponto mais fundo do nosso rio. Esse ponto aqui é a margem esquerda, no caso, aqui é a margem direita, se a gente for imaginar que o rio está indo em direção à lousa. Beleza. Só que esse rio, ele pode ter períodos de cheia e períodos de seca. Vou imaginar, por exemplo, que isso aqui é um rio no período de seca. Quando chove, esse rio ele consegue encher e fica mais ou menos nessa proporção aqui, ó. Aí, tudo isso fica um corpo de água. Vocês percebem que essa região de margem, ela então inunda periodicamente? Essas áreas que estão inundando periodicamente, a gente vai chamar de áreas de várzea. A área de várzea dos rios. Aliás, isso é um grande problema na ocupação, na geografia urbana. Porque, em geral, o que a gente fez para conseguir ocupar melhor as cidades? A gente retificou os rios e ocupar as áreas de várzea. Óbvio que quando chove, vai ter enchente. Sempre teve, só que agora as pessoas ocupam e a gente chama isso de enchente. Nada mais é do que o rio ocupando as suas regiões naturais, tá bom? Esses pontos mais inclinados que a gente vai ter são as vertentes do nosso rio. Então você tem aqui a vertente esquerda, por exemplo, e a vertente direita. E essa região, tá vendo? Entre pontos mais altos do relevo, entre um ponto e outro, a gente vai chamar de o interflúvio. Ou seja, o que está entre o rio. Tudo bem? Então essa aqui é uma outra maneira da gente perceber um rio, agora numa outra visão. Certo, galera? Beleza? Esses conceitos aí, pode perceber que hidrografia, então, é cheio de conceitinho, né? Alto curso, baixo curso, montante, jusante, interflúvio, baixo curso, Talweg, por aí vai. Super importante, hein? Galera, tira um print aqui, ó. Outro conceito que se faz importante também da gente saber é o conceito de tipos de drenagem. Professor, drenagem, o que é isso? Drenagem é o caminho final das águas, ou seja, para onde que aquela água vai. Talvez você já tenha feito uma drenagem linfática,
que dizem que é tipo uma massagem que vai tirando os excessos de líquido do seu corpo, você fica mais fininho, tal, dá uma sensação de menos inchaço, tá? E a drenagem, ela é super importante, por exemplo, você pega em estádios de futebol. Vou falar do maior time do Brasil, que é o Corinthians, claro, né? Todo mundo sabe aqui Corinthians, tal, enfim, Arena Corinthians, melhor estádio do Brasil. A drenagem, o que seria? Seria a forma de você fazer quando chove, que não forma aquelas poças gigantescas de água que fica atrapalhando o jogo de futebol. E aí você drena aquelas águas, você tira aquelas águas dali, tá? Isso é a drenagem. Como que a gente tira a água do rio? Para onde que vai essa água? A drenagem ela pode ser exorreica, endorreica, arreica ou criptorreica. Que raios é isso, né? Exorreica é quando você tem um rio que deságua em mar ou oceanos abertos. Ah, professor, tipo, só todos. Não, mentira. A grande maioria é, com toda certeza. Professor, se a gente for pegar, por exemplo, o Rio Tietê não deságua no oceano aberto. O Rio Tietê ele vai desaguar lá no Rio Paraná. Então o Rio Tietê ele é um rio endorreico? Não. Por quê? A gente tem que pensar no caminho final das águas. Aqui deságua, mas o caminho final. Então, por exemplo, o Rio Tietê. O Rio Tietê vai seguindo para o interior de São Paulo, deságua no Rio Paraná, do Rio Paraná na Bacia do Prata, Rio Paraguai e tal, até desaguar aqui no Oceano Atlântico. Então percebam que se eu colocar tipo um barquinho de papel no Rio Tietê e ele não for dissolvido pela poluição que existe no rio, ele com certeza vai chegar até o Oceano Atlântico. Então o caminho final das águas é exorreico. Ah, professor, mas assim você roubou também. Então todo o rio é exorreico. Todo não. 95%, 97% com certeza são. Grande parte dos rios desaguam no oceano, até pela própria questão do relevo. Geralmente o continente, mesmo que seja só um pouquinho, ele acaba sendo mais alto que o oceano, que é 0 metros, né? Ou seja, o nível do mar. Mas existem rios endorreicos, que eles desaguam em mar fechado. E aí, um dos maiores exemplos que eu poderia colocar para vocês é o exemplo do Rio Jordão. Cara, para quem não sabe, o Rio Jordão, ele vai desaguar lá no Mar Morto. Aliás, disputas históricas aqui, entre os palestinos e os judeus para saber quem vai ser o domínio do Rio Jordão, Guerra dos 6 Dias, etc. Papo para geopolítica. Mas o Rio Jordão, ele não tem ligação com nenhum oceano aberto. Ele acaba desaguando no Mar Morto, que é o mar fechado. Se a gente for pegar o Mar de Aral, todos os rios ali que desaguam naquele grande lago, que o mar fechado nada mais é que um grande lago, muitas vezes de água salgada, né? Ele acaba desaguando no mar fechado. Todos os rios que vão para o Mar de Aral, eles são rios também considerados aí endorreicos. Mas é exceção. A grande maioria é exorreico. Arreico, esse A é prefixo de negação, né? Tipo, anormal, não sei, galera, o que mais, tá? Esse A, então, tá negando alguma coisa. Arreico quer dizer que não deságua. Professor, como assim não deságua? Se não deságua, é porque não tem rio. Ou seja, isso aqui eu tô falando para vocês de rios considerados intermitentes. Quando a gente fala de rio, existem duas diferenças que a gente pode falar. Um rio perene e um rio intermitente. O que é um rio perene? É um rio que não seca. Um rio intermitente é um rio que tem períodos de seca. E, aliás, o pessoal da poesia tal, eles gostam bastante de usar esses conceitos de hidrografia para questões de vida mesmo. Então fala assim, ó que romântico. Se eu usar um chaveco geográfico assim, ó. Apesar da intermitência do nosso relacionamento, eu acredito na perenidade da nossa felicidade. Galera, sucesso. Conquistou. Conquistou quem você queria, o seu garoto, sua garota, tal. Certeza, tá? Perceba, ó. Apesar da intermitência do nosso relacionamento, ou seja, de ir e voltar, eu acredito na perenidade, ou seja, para sempre, na nossa felicidade. Olha que bonito. Baita chaveco geográfico para você conquistar a pessoa amada, tá bom? Geografia é amor, sempre falo isso. Então, o rio Arreico, galera, é um rio que não deságua. Está muito associado a rios intermitentes, rios que apresentam períodos de seca. A gente pode colocar aqui como exemplo, no Brasil, os rios presentes no sertão nordestino. No sertão nordestino, o Rio São Francisco não, tá? Porque o Rio São Francisco, mesmo sendo um rio que atravessa grande parte do sertão, ele é um rio perene, é um rio que não seca. Mas os afluentes do Rio São Francisco,
eles são rios em grande parte arreicos, ou seja, rios intermitentes. E por fim, a exceção da exceção, só para falar que tem, tá? Que são rios associados a cavernas, os rios criptorreicos. Tudo bem? Que acabam desaguando aí no final em cavernas, lagos de cavernas e coisa que o valha. Certo? Cara, tira um print aqui, ó. E nós temos aqui mais dois conceitos importantes para a hidrografia, que é o regime fluvial e a relação que existe entre o relevo e a característica de um rio. Quando eu falo para vocês do regime, o que é um regime, né? Professor, odeio, já sei, tá? Desabafo. Mas o regime fluvial, ele é a característica de um rio, a característica dos períodos de cheia e de secas, ou seja, de cheias e vazantes. Vazante é um nome que aparece bastante na sua provinha, tá? Nossa, o período de vazante, o período de estiagem. Vazante e estiagem são secas do rio, tá bom? O regime, então, é como que ele se comporta, quando que é cheio, quando que é vazio. Então, vou dar um exemplo aqui, ó, para vocês, né? Até coloquei nival, que é quando o rio, por exemplo, período de cheia e vazante, depende da neve. Aqui no Brasil, professor, obviamente não tem, né? Tem. O Rio Amazonas é nival. Professor, mas neva na Amazônia? Na Amazônia, não. Mas na nascente do Amazonas, que fica na do Rio Amazonas, que fica na Cordilheira dos Andes, neva. E aí, quando derrete aquele gelo, todo aquele monte de gelo derretido, aquela água, adere ao rio e aumenta o seu comportamento, aumenta o período de cheias. E pluvial tem a ver com chuvas. Aliás, galera, muito cuidado, tá? Não confundam fluvial com pluvial. Professor, pode deixar que eu não vou confundir, porque eu não sei o que é nenhum dos dois. Olha lá, hein? Fluvial é tudo que se refere a rio. Pluvial é o que se refere a chuva. Então, quando eu falo para vocês um regime pluvial, é um regime do rio que tem a ver com a quantidade de chuvas. Obviamente, eu vou estar generalizando muito aqui, mas o regime brasileiro, dos rios brasileiros em geral, são regimes pluviais tropicais. Porque o nosso clima ele é majoritariamente tropical, ou seja, majoritariamente chove muito mais no verão do que chove no inverno. Então, os nossos rios, em geral, eles são mais cheios no verão do que são cheios no inverno. Tudo bem? Uma grande prova disso é o Rio Tietê. O Rio Tietê, né, de novo aqui, eu tô falando aí porque eu tenho bastante conhecimento de causa, porque é o rio que passa próximo de São Paulo. Se você pega, por exemplo, no período de verão, é um rio que é muito mais caudaloso, porque como o nosso clima aqui é um clima tropical de altitude muito mais chuvoso, aquela água vai aderindo àquele rio, aumentando aquele corpo de água. Quando você pega no inverno, geralmente a quantidade de água do Tietê, ela diminui bastante. E aliás, olha que coisa maluca. Como o Rio Tietê ele é um rio que tem muito poluído, né, muito despejo de esgoto, existem muitos componentes químicos naquela água, inclusive sabão, detergente e outras coisas. Quando é no período de inverno, a quantidade de água reduz tanto que a concentração desses componentes químicos aumenta muito. Você vai ter no Oeste Paulista, muitas vezes, o Rio Tietê formando espuma. Uma coisa bem nojenta, tá? Às vezes parece... De verdade, vou colocar a foto para vocês, observem isso, tá? A gente tem Pirapora do Bom Jesus, espuma que vai invadindo calçadas, invadindo ruas. Da onde que vem isso? Do período de estiagem do Rio Tietê, aumentando a concentração desses componentes químicos que chega a formar espuma. Imagina você andando de carro tranquilo e começa a entrar uma espuma tóxica no seu carro. Que legal, que gostoso que é, tá bom? Isso é o Rio Tietê, olha que belezinha, tá? Então isso é o regime fluvial, o comportamento, períodos de cheias e de secas. E temos também a relação entre o relevo e a hidrografia. Obviamente, relevo tem muito mais características do que planície e planalto, mas a gente sintetiza dessa maneira. Rios de planalto são rios em que você tem uma nascente num ponto muito alto e a foz num ponto muito baixo. Isso é um rio de planalto. Já um rio de planície, você vai ter a nascente num ponto menos alto e a foz desaguando mais próximo da nascente. Ou seja, um rio de planície é um rio que apresenta menos declividade, é um rio que tem menos desnível. Já um rio de planalto é um rio que tem mais desnível. E claro, como a água sempre segue aquela lei super importante, que é a famosíssima lei da gravidade, olha o que vai acontecer. Rios com grande declividade, a velocidade das águas vai ser maior, claro, o desnível é maior, e rios de planície, a velocidade das águas é menor, claro, o desnível ele vai ser menor. Com isso, os rios de planalto em geral, eles apresentam menos meandros. Olha mais uma palavrinha bonita para o seu vocabulário literário aí. Apesar dos meandros do nosso relacionamento e das intermitências dele, eu acredito na perenidade da nossa felicidade.
Olha que coisa linda, galera. O que é meandro? Meandro nada mais é do que uma palavrinha bonita para curva. As curvas do rio. Rio de planície, em geral, é um rio que tem baixa velocidade. Então o rio, ele vai fazendo meio que um zigue-zague, assim, ó. Ele vai esculpindo o relevo, já que a velocidade dele é bem baixinha. Quando eu falo para vocês de um rio de planalto, como a velocidade é muito grande, ele faz tipo zéum, ele vai rapidão e ele tende a ser bastante reto. Isso é um ponto bem importante. Se você observar uma imagem aérea e ver que um rio todo serpenteando o relevo, a exemplo do rio Amazonas, toda a foto do rio Amazonas é cheio de zigue-zague, rio de planície. Se for um rio mais retão, é porque a velocidade das águas é maior, é um rio de planalto. E claro, rios de planalto, como tem muito mais quedas da água, rio mais encachoeirado com mais velocidade, existe um potencial hidrelétrico maior. Brasilzão, é nós somos um país de planalto. Sendo um país de planalto, com certeza a velocidade dos nossos rios é bastante grande. Galera, vê o quanto que a gente tem de energia hidrelétrica. A nossa matriz de energia elétrica é praticamente 70% de hidrelétricas. Claro, o nosso relevo favorece isso. A gente tem rios extremamente caudalosos, com grande quantidade de água e todos eles encachoeirados. Já que o nosso relevo é de planalto, a gente tem que pensar então que os nossos rios não têm baixa velocidade. Então, para fazer navegação é extremamente complicado. Até existem alguns rios de planalto que você faz um sistema de navegação, mas aí você tem que fazer aquele sisteminha que a gente vai chamar de eclusas, uma espécie de elevador de navios, em que você vai colocando água ou tirando água se você quer que o navio suba ou que ele desça. É uma forma de você fazer um transporte em rios que são bastante encachoeirados. Obviamente, não vale a pena construir eclusas em locais onde a gente não tem muito aproveitamento econômico, não tem muito transporte hidroviário, hídrico. Aqui onde a gente vai ter mais eclusas é no Rio Paraná. O Rio Paraná, a bacia do Paraná de maneira geral, não só o rio principal, mas a bacia de maneira geral, ela tem bastante, justamente pelo alto aproveitamento econômico que existe, tá bom? E claro, a gente tem que pensar também que rios de planalto, em geral, vão apresentar o que a gente vai chamar de uma foz em estuário, enquanto os rios de planície, eles vão apresentar uma foz em delta. O que seria uma foz em estuário, professor? Vem o riozinho, todo felizinho, pá, e deságua retinho no oceano, por exemplo, sem depositar sedimentos na sua foz. Ao contrário de um rio de planície. Um rio de planície, essa foz em delta, ele vem vindo, e aí quando ele vai desaguando, ele já começa a apresentar umas aberturinhas e vai depositando uma série de sedimentos aqui na foz. A gente chama, galera, de foz em delta justamente por conta da letra delta, que você deve usar em física também, né, tal. Se vocês observarem, forma como se fosse um delta. Por quê? Aqui, a velocidade das águas é muito grande. Imagina todos os sedimentos, todos os materiais de suspensão que tem nessa água, eles vão direto lá para o meio do oceano. Eles não depositam aqui na foz. Alta velocidade das águas. Aqui a velocidade das águas é tão baixinha que todo esse material de suspensão, quando ele vai chegando, ele vai depositando e formando uma série de ilhas sedimentares. Isso é típico, por exemplo, para quem não conhece a Ilha de Marajó. A Ilha de Marajó é uma ilha sedimentar formada justamente pelo delta do Amazonas. Tudo bem? Então, ó, essas são as características, a relação que existe entre relevo e os rios. Certo? Galera, espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham curtido. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau. Até mais.